Sabe, Angola tem que rever a política com os artistas. Angola precisa rever isso. É só um exemplo. Eu fiz teatro profissional em Angola. Eu deixei o teatro porque, afinal, ninguém vive do teatro. Teve que me refugiar na advocacia, não é? Porque a arte você não consegue sobreviver. Hoje alguns miúdos porque fazem projetos de momento, não é? Não fazem música de raiz, conseguem ter alguns rendimentos. Obrigado, Dr. David Mendes. Dr. João Pinto, as políticas públicas para os artistas nacionais devem ser revistas, como diz David Mendes? Devem ser melhoradas, como tudo que está a ser revisto em Angola, não é? E eu fui diretor nacional da cultura, fui diretor dos direitos de autor e conexos. Procurei ajudar a alterar a legislação, a lei do patrimônio cultural, a lei do direito de autor. Nunca se criou uma casa do artista. Criou o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, que é uma luta que já vem desde 2003 para procurar reconhecer o gênio criador artístico dos angolanos, e aqui reconhecendo claramente a luta do presidente José Eduardo dos Santos e o ministro Boaventura Cardoso. É claro que atualmente deve-se procurar reformular não só o Prêmio Nacional de Cultura e Artes, é preciso criar-se uma casa do artista para proteção, para homenagear espaços em que esses grupos possam participar, porque quando morrem surgem todas as homenagens, quando estão em vida às vezes vivem situações de indigência, e é triste quando temos essas notícias e nós africanos que queremos sempre justificar a morte, não é? Há sempre um culpado, mas claramente ficamos pobres, sentidas condolências às famílias, mas estão nas nossas almas, e a Assembleia Nacional rendeu homenagem no encerramento, passando vídeos desses nossos compositores. Este desencontro de números nesta polémica que existe agora entre a Carga Eventos e o Ministério da Cultura, de 14 milhões ou pouco mais do que isso para 148 milhões de kwanzas, é um valor que faz parte de um contrato assinado entre as partes para a letra, a música e o videoclipe para a celebração dos 45 anos da independência do nosso país. Como é que os senhores olham para esta situação que vai agora a público nos últimos dias? Bom, eu acho que deve haver uma certa cautela. Se há atos que não são transparentes, devem-se tomar medidas para que se garanta a legalidade, né? Mas também deve haver um certo equilíbrio para quem governa. Quem governa tem que ter noção de sentido de Estado e de continuidade dos atos do Estado, porque a criação da suspeição generalizada em tudo também não é bom. Por isso que há uma inspeção geral de finanças, há uma inspeção geral da administração do Estado. Se há atos que são ilegais, é uma coisa. Agora, saber como é que eu vou fazer o cálculo de 14 milhões ou 148 milhões em matéria de natureza cultural? Só os grandes realizadores é que podem fazer esse cálculo, os especialistas em gestão cultural. Defendo então um inquérito sobre esta situação. Eu não digo que defendo um inquérito, eu defendo que se respeite a lei e a racionalidade da boa utilização dos recursos públicos e evitar-se também a tentativa de querer desacreditar os outros, porque no Estado de Direito Democrático o princípio da boa-fé, quer dos que governam, quer dos que vão governar, é importante, não é? David Mendes? Eu quando vi essa polêmica dos 148 milhões de kwanzas para uma música, eu disse que estamos num outro planeta. É demais? É demais, porque eu com 140 milhões de kwanzas compraria 30 casas económicas para dar a artistas que estão na indigência. O Estado tem que ter prioridades. Uma música para o 11 de novembro não é mais relevante do que os artistas que estão na indigência. Há muitos artistas que deram tudo quanto tinham pela independência e pela manutenção da cultura e que vivem na indigência. Eu, com esse dinheiro, compraria 30 casas económicas para dar aos artistas na indigência. Obrigado, Dr. David Mendes. Então aqui nós colocamos um ponto final à revista Zimbo deste domingo.